Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Eu sou a Simone, essa é a playlist Regras de Derivação e no vídeo de hoje nós vamos resolver o seguinte exercício. Ache os pontos da curva f de x igual a x ao cubo menos 3x, nos quais a reta tangente é horizontal. Então, antes de mais nada, vamos olhar o gráfico dessa função x ao cubo menos 3x e identificar lá os pontos onde a reta tangente vai ser horizontal. Depois vamos voltar para cá para fazermos as contas, tá? Então, vamos ao GeoGebra. Então, aqui você tem no gráfico em verde deixa eu apagar isso aqui, o gráfico da minha função x ao cubo menos 3x, tá? Então, você tá vendo que ela vem lá de menos infinito, vem crescendo, e aí ela chega e tem um pico aqui em x igual a menos 1. Deixa eu aumentar aqui. X igual a menos 1, ela tem esse pico aqui, tá? E aí ela volta a decrescer, e aí chega exatamente em x igual a 1 e y igual a menos 2, ela tem esse outro pico aqui para baixo, né? E aí ela volta a crescer, e aí vai crescer indefinidamente, vai para mais infinito. Bom, e o que está acontecendo? Aqui onde ela tem esse pico, onde ela vai crescendo e depois ela começa a decrescer, você tem uma reta tangente, essa rosa aqui, que ela é horizontal, tá? Horizontal significa que ela é paralela ao eixo x. E nesse outro pico aqui para baixo, onde ela estava decrescendo e de repente ela volta a crescer, ela tem uma outra reta tangente horizontal, que é essa daqui, y igual a menos 2, tá? Então, o que o exercício está pedindo? O exercício está pedindo para a gente encontrar esses pontos nos quais essas duas retas são horizontais, essas retas tangentes são horizontais, tá? Então, vamos ver uma propriedade que a reta tangente horizontal tem. Nós sabemos que nós temos retas horizontais, isso significa que o coeficiente angular delas é 0, tá certo? Então, se eu tenho uma reta que é horizontal, que é paralela ao eixo x, o coeficiente angular dela é 0. Então, nós vamos usar esse fato para resolver o nosso problema. Então, vamos lá às nossas contas. Então, aqui eu já escrevi, para adiantar, a equação geral da reta tangente ao gráfico de uma função no ponto x0, tá? Então, é y menos f de x0 igual a f' de x0, que multiplica x menos x0. Deixa eu salientar aqui que x0, f de x0, é o ponto de tangência, tá? E esse ponto de tangência é justamente aquilo que eu quero encontrar, tá? Eu estou procurando exatamente os pontos em que a reta tangente é horizontal. Então, o que significa? Eu vou escrever para ficar bem claro. O que significa dizer que a reta tangente é horizontal? Significa que seu coeficiente angular é 0. Mas quem é o coeficiente angular da reta tangente? É esse parâmetro bem aqui, né? F' de x0. Isso aqui é o meu coeficiente angular da reta tangente. Isto é, F' de x0 igual a 0. Então, essencialmente, o que eu estou procurando? Eu estou procurando todos os valores de x, tá? Tais que a primeira derivada dá igual a 0, tá? Encontrando esses valores de x, eu encontro, é exatamente dizer que eu estou encontrando os pontos da curva nos quais a reta tangente é horizontal, certo? Nos quais o coeficiente angular da reta tangente é 0, tá? Então, vamos encontrar os pontos. Como é que eu faço para encontrar os pontos?
eu vou derivar a minha função e vou igualar essa derivada a zero, e aí eu encontro os pontos em questão. Então, vamos lá. A minha função é aqui, ó, x ao cubo menos 3x. Então, f de x é x ao cubo menos 3x. Implica que f' de x igual a 3x ao quadrado, a derivada de x ao cubo, tá? Menos a derivada de 3x, que é 3. Então, a partir daqui, o que a gente quer fazer? Queremos encontrar x0, tais que o meu f' de x0 é igual a zero, tá? Então, eu vou substituir x0 na minha expressão aqui em cima e igualar a zero e encontrar os valores de x0. Então, f' de x0 é quem? 3x0 ao quadrado menos 3, e isso igual a zero. Então, isso implica, se a gente dividir a equação toda por 3, tá? Vai ficar x0 ao quadrado menos 1 igual a zero. Então, isso implica que x0 igual a 1, ou x0 igual a menos 1, tá certo? Então, para cada um desses valores de x0 que eu encontrei, eu vou encontrar o f de x0. Então, vamos lá ao f de x0. Então, se x0 igual a 1, quem vai ser o f de x0? Que é o f de 1. Então, a gente vai substituir, tá bem aqui a minha função, ó. Vamos substituir x igual a 1 na minha função. Vai ficar 1 ao cubo menos 3 vezes 1. Então, isso é 1 menos 3, que é menos 2. Tá ok? Então, um dos pontos, então, o primeiro ponto, no qual a tangente é, a reta tangente é horizontal, é o ponto 1, x0 igual a 1 e y igual a menos 2. A ordenada é menos 2, tá? Bom, vamos então para o segundo ponto. Então, se x0 igual a menos 1, f de menos 1 vai ser quem? Vamos substituir de novo aqui na minha expressão da f. Então, menos 1 ao cubo, menos 3, que multiplica menos 1. Então, menos 1 ao cubo é menos 1, menos 3 vezes menos 1, mais 3, e, portanto, isso dá 2. Então, qual é o segundo ponto? O segundo ponto é menos 1 e 2. Ok, gente? Se eu perguntasse para vocês quais são as equações dessas retas tangentes? Então, vamos olhar rapidamente aqui a equação geral da reta tangente. Qual foi a propriedade que nós usamos? Nós usamos o fato de que o coeficiente angular dela é zero. Então, se isso aqui é zero, todo esse membro aqui, esse segundo membro, vai ser igual a zero. Então, a equação da reta tangente vai ser y igual a f de x0. Então, no primeiro caso aqui, eu vou ter a reta tangente y igual a menos 2, que é y igual a f de x0. E no segundo caso aqui, nós vamos ter a reta tangente y igual a 2, tá? E é exatamente isso que nós vimos aqui no gráfico do GeoGebra, tá? Quando x0 é exatamente igual a 1, o y dá menos 2, e minha reta tangente é essa daqui, y igual a menos 2, tá? E quando x0 é menos 1, a reta tangente é y igual a 2, tá? Como vocês estão vendo aqui. Tá certo, gente? No próximo exercício, nós vamos usar essa mesma ideia para determinar o vértice de uma parábola, tá? Vai ser exatamente essa mesma ideia. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida nesse exercício, deixem aqui nos comentários, quando for possível,
eu respondo, tá? Então, a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!